Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor Ryan Holiday. Então, bora começar. Nascido como escravo e sendo reconhecido como um dos professores mais influentes de sua época, Epiteto foi uma das pessoas mais sábias e inspiradoras que já passaram pela Terra. Ele era um filósofo estoico que buscava um tipo muito específico de conhecimento esse que, quando era aplicado, o ajudava a enfrentar e superar todas as dificuldades inevitáveis da vida. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer: dividir e distinguir as coisas em duas categorias: as externas, ou seja, as coisas sobre as quais eu não tenho controle, e as escolhas que eu faço em relação ao que eu posso controlar, porque onde eu vou encontrar o bem e o mal é em mim, nas minhas escolhas. Através desse ensinamento, Epiteto afirma que a capacidade de diferenciar as coisas que estão ao nosso alcance das que não estão, de ter noção do que temos influência e do que não temos, é capaz de mudar a sua vida. Por exemplo, quando um voo se atrasa por causa do clima, nós queremos gritar e reclamar com os funcionários do aeroporto, mas fazer isso não vai fazer a tempestade passar. Assim como o simples ato de desejar não é capaz de mudar a sua altura, seu local de nascimento ou o seu país de origem. Ou ainda, por mais que você queira e até tente, é impossível forçar que alguém goste de você. Então você pode fazer uma escolha: gastar o seu tempo tentando mudar o que não pode ser mudado, ou gastar o seu tempo nas coisas que de fato você poderia mudar. Porque é como dizia Epiteto, tudo o que podemos controlar são as escolhas que fazemos agora. Então, o melhor a se fazer é focar em entender quais são as partes do seu dia que estão dentro do seu controle e quais não estão. Pois assim você não só será mais feliz, como também vai estar em uma grande vantagem em relação às outras pessoas que não conseguem perceber que estão vivendo suas vidas perdendo tempo em batalhas que são impossíveis de vencer. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas sim o julgamento delas sobre as coisas. Para Albert Ellis, uma das figuras mais influentes na psicologia moderna, essa frase de Epiteto foi o que guiou o desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental. E para Epiteto, esse é o poder mais importante que nós temos. Porque veja, quando alguma coisa acontece, nós rapidamente pensamos no que pode dar errado, que isso é injusto ou ruim, ou então, quando alguém diz alguma coisa, nós já tomamos aquilo como uma ofensa. Então o que Epiteto diz é que se alguém consegue te provocar, é porque a sua mente está sendo cúmplice dessa provocação. Porque os eventos de fora são inevitáveis, mas a forma como você os encara, isso você pode mudar. Livrem-se do egocentrismo, pois é impossível aprender algo novo se você já pensa que sabe de tudo. Epiteto era uma pessoa que vivia muito atenta, sempre buscando novas oportunidades de aprender com tudo e com todos. E essa é a atitude que nós temos que tomar todos os dias. Não importa se somos os melhores no que fazemos ou se somos apenas iniciantes. Porque cada pessoa que nós encontramos, cada situação que passamos, cada livro que lemos, cada filme que assistimos, tudo isso é uma oportunidade de aprender, de continuar melhorando e de dar mais um passo à frente no caminho do progresso. Inclusive, uma das perguntas favoritas de Epiteto era: como você progrediu? E a melhor maneira de responder a essa pergunta é focando no que ainda não sabemos e onde nós podemos melhorar, para assim podermos progredir, ao invés de ficarmos nos vangloriando pelas coisas que nós já sabemos que somos ótimos. O verdadeiro homem é revelado nos momentos difíceis. Então, quando a adversidade chegar, pense em si mesmo como um grande lutador encarando uma luta contra um adversário forte e resistente, para que assim você se torne alguém com a força de um atleta olímpico. Bem, nós podemos encarar as dificuldades de muitas maneiras. Por exemplo, em uma derrota, podemos encará-la como uma injustiça ou simplesmente como o fim. Ou pior, nós ainda temos o costume de dizer que não era para ser, ou que não querem que eu tenha sucesso, ou então nos questionamos qual é o sentido de tentar. Nós podemos seguir por esse caminho, ou podemos escolher treinar a nós mesmos para conseguirmos nos enxergar de uma maneira diferente, mais forte, mais madura, e assim aprender sobre resistência, paciência, resiliência e esforço, criando assim uma oportunidade de provar a nós mesmos o tamanho da nossa capacidade. Epiteto preferia a última opção e se tornou, tanto em sua época como na nossa, o maior símbolo da capacidade de um ser humano de superar as piores circunstâncias.
porque ele dizia que não se tratava de se conformar com as dificuldades ou de desistir quando elas vinham, mas sim de encontrar um jeito de trabalhar com elas, de decidir tirar o melhor proveito delas, de ver a adversidade como uma oportunidade e não como um obstáculo. Porque assim podemos transformar tudo o que nos acontece em combustível e logo conseguimos nos aprimorar e nos fortalecer independente do que nos aconteça. Sêneca disse uma vez o seguinte: você realmente quer saber o que a filosofia tem a oferecer para a humanidade? A filosofia tem a oferecer conselho. Sêneca nasceu na virada do primeiro milênio, em um momento de paranoia, violência e tumulto político, e todo esse contexto fazia com que ele sentisse a necessidade de obter conselhos, assim como você também precisa hoje. Então, através de muita leitura, logo ele descobriu uma escola de filosofia conhecida como estoicismo, a qual foi fundada na Grécia há apenas alguns séculos do seu tempo. E lá, nas obras dos estoicos, Sêneca encontrou o que procurava, uma orientação sobre como viver uma boa vida. Nos deixamos levar mais pelas coisas que nos assustam do que pelas coisas que de fato nos esmagam, pois nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A vida de Sêneca foi cheia de sofrimento desde o seu nascimento, pois ele veio ao mundo com uma condição pulmonar crônica e viveu nos reinados dos 5 primeiros imperadores, cada um mais perturbado e violento que o anterior. Além disso, com o passar dos anos, ele foi exilado e perdeu tudo 2 vezes. E ainda assim, apesar de todo esse sofrimento, seu conselho era que a única coisa com a qual deveríamos nos preocupar é com aquilo que nos preocupa. Em outras palavras, nós devemos apenas nos preocupar com as coisas que têm um impacto direto em nossas vidas. Nós gastamos tanto tempo imaginando cenários em nossa cabeça e nos preocupando de forma antecipada que, na prática, nós apenas nos torturamos com coisas que, no fim, podem nem sequer acontecer. E isso é uma coisa importante sobre a dor e o sofrimento que inclusive era pontuado por Sêneca, que dizia que apesar de ambos serem inevitáveis, uma coisa que nós podemos e devemos evitar são essas premonições fantasmas do que pode ou não acontecer. Então, ao invés de sofrer na imaginação, foque apenas no que está de fato na sua frente, permanecendo no presente e na realidade. A excelência definha-se em um adversário. Assim como o fogo é o teste do ouro, a adversidade é o teste dos homens fortes. Veja, todos nós gostaríamos de viver de maneira confortável, com um mínimo de inconveniências e não tendo que fazer as coisas que não gostamos de fazer. Se pudéssemos, nós apenas descobriríamos do que gostamos, onde gostamos de estar e nunca mais sairíamos de lá. Mas Sêneca dizia que isso é uma espécie de armadilha mortal, porque uma pessoa que nunca foi desafiada e que sempre consegue o que quer está fadada a ter um destino lamentável. Afinal, como ele mesmo diz, se você passa pela vida sem um oponente, ninguém jamais vai saber do que você é capaz, nem mesmo você. É por isso que Sêneca falava muito sobre a importância da adversidade, não apenas aceitando as lutas que a vida nos impõe, mas também buscando de forma ativa essa dificuldade, porque é assim que nós nos fortalecemos, melhoramos e ficamos mais preparados. E nós devemos fazer isso todos os dias, sempre buscando nos desafiar e fazer escolhas que nos impulsionam, ao invés de permanecer acomodado dentro da zona de conforto. E por mais desafiador que possa ser a princípio, quando estivermos passando por algo difícil, devemos ser sempre gratos pela chance de podermos descobrir qual é o nosso pleno potencial. Esteja próximo daqueles que farão de você um homem melhor e acolha aqueles que você mesmo pode ajudar a encontrar sua melhor versão. Com esse ensinamento, Sêneca quis reforçar o fato de que os homens aprendem enquanto ensinam. É nesse processo mútuo que ele acreditava, e que inclusive é reforçado por diversas frases e pensamentos de outras figuras históricas importantes, como por exemplo Jim Rohn, com a sua citação mais conhecida que diz que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Um outro bom exemplo é James Altucher, que aconselhava jovens escritores e empreendedores a encontrarem o seu meio através de um grupo de colegas que os incentivassem a ser melhores. Mas talvez a frase mais conhecida por todos e que mantém uma relação direta com esse ensinamento de Sêneca seja a máxima de Goethe, que diz: "Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és." Sêneca acreditava que se tem algo no qual devemos ter um cuidado especial é com as pessoas que nos cercamos.
E ele demonstrava isso dizendo que nunca voltava para casa com o mesmo caráter que levou consigo quando saiu, pois cada pessoa de alguma forma nos afeta e nos influencia, ainda que não percebamos. Por isso é que nós precisamos considerar bem quem permitimos que entre e fique em nossas vidas, e não podemos ter medo de cortar laços com ambientes ou relacionamentos antigos quando já está claro que eles não nos servem mais. O nosso grande erro é pensar que estamos esperando pela morte. A morte é um processo, cuja maior parte dele já se foi. Todo o tempo que já se passou pertence à morte. Como muitos filósofos, a morte era um tema comum nos escritos de Sêneca, nos quais ele sempre reforçava a importância de vivermos cada dia como se fosse o último, pois como ele mesmo disse, preparemos nossa mente como se tivéssemos chegado ao fim da vida, não adiemos nada. Façamos o balanço dos livros da vida a cada dia. Aquele que dá os toques finais em sua vida a cada dia, nunca falta tempo. E nesse sentido, talvez a maior contribuição de Sêneca sobre o ato final da vida é que na verdade não se tratava realmente de um ato final, pois ele percebeu que a morte não é algo que está à frente de nós em um futuro incerto, mas sim que estamos morrendo a cada dia. E uma vez que estamos mortos, nenhum dia, nenhum minuto, nenhum segundo poderão ser revividos. E é através dessa percepção que ele escreveu sua famosa citação: não é que temos pouco tempo de vida, e sim que nós desperdiçamos muito dele. Portanto, só tem uma coisa que devemos fazer: viver imediatamente. Não havia ninguém como Marco Aurélio, que foi o último dos 5 bons imperadores e mais um estudante do estoicismo. Marco Aurélio teve que liderar em situações extremamente adversas, como uma pandemia que durou 15 anos, tumultos civis, guerras nas fronteiras, decadência cultural, desigualdade de renda, dentre várias outras tragédias. Então é fácil entender por que ele foi atraído por essa filosofia. Ele se comparava a alguém que precisava aliviar a dor de uma queimadura, e o estoicismo era como se fosse a sua pomada. E por conta disso, ele tentou fornecer em suas meditações um documento único e sem igual, para que assim ele pudesse passar adiante essa pomada, esse guia para as próximas gerações. Quando for difícil sair da cama pela manhã, lembre-se dessas palavras de Marco Aurélio. Na primeira luz do dia tenho à disposição, contra a falta de vontade de deixar a cama, o pensamento de que estou me levantando para o trabalho do homem. Devo resmungar quando saio para fazer o que eu nasci para fazer e para o qual eu fui trazido ao mundo? Esse é o propósito de minhas criações? Ficar aqui debaixo dos cobertores e me manter aquecido? Ah, mas é muito melhor. Foi por prazer então que você nasceu, e não para o trabalho, não para o esforço? Esse argumento presente no início do livro 5 das Meditações de Marco Aurélio é uma das principais citações na qual a maioria das pessoas consegue se identificar. E certamente essa era uma reflexão que ele, assim como nós, também tinha durante as suas manhãs. Mas o que é impressionante nessa história é que Marco nem precisava sair da cama se não quisesse, porque ser o imperador significava que ele não precisava fazer nada. Ele poderia ter dormido todos os dias sem sofrer nenhum tipo de consequência. Mas mesmo assim, ele insistia em se levantar cedo e ir trabalhar. Isso porque ele tinha uma noção muito clara sobre várias coisas importantes, como por exemplo, que vencer na parte da manhã era a chave para vencer o dia e consequentemente vencer na vida, que ser o homem mais poderoso do mundo ainda não o isentava de viver como a natureza exige, que seu status não significava nada e que suas obrigações estavam só esperando ele acordar, que se ele dormisse até mais tarde, ele perderia o controle do seu dia, pois teria muita coisa para recuperar e com isso ele só conseguiria reagir ao que estivesse acontecendo. Então a questão aqui é bem simples: se você quer realmente ser produtivo, você tem que acordar cedo. Nossas ações podem ser impedidas, mas nossas intenções e disposições não, porque nós podemos nos ajustar e nos adaptar a qualquer situação. A nossa mente é capaz de transformar os obstáculos em oportunidades. O que impede a ação favorece a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Uma das maneiras de passar pela vida é se desviando das adversidades. Por exemplo, quando você se depara com algo que te causa algum tipo de desconforto,
você pode simplesmente ignorar e assim evitar suas dificuldades escolhendo o caminho mais fácil. Mas também existe outra maneira que você pode passar pela vida, que é a maneira estoica. Nesse caso, você pode escolher se treinar e ver a adversidade como uma oportunidade, como um prato cheio para você evoluir, desenvolver sua resistência, sua paciência, sua resiliência e estar sempre pronto para a luta. Porque para os estoicos, não se trata de aceitar dificuldades ou de nos rendermos a elas, mas sim de concordar em trabalhar com elas e tirar o melhor proveito, as vendo como uma oportunidade. Assim fica mais fácil transformar tudo o que nos acontece de ruim em combustível. Porque tudo o que nos acontece é na verdade algo que nos impulsiona para frente, e é por isso que nós somos capazes de transformar os obstáculos no próprio caminho. Se em algum momento da sua vida você encontrar algo melhor do que a justiça, a honestidade, o autocontrole e a coragem, agarre com força, pois isso deve ser algo realmente extraordinário. Enquanto Marco Aurélio escrevia suas meditações, Roma foi invadida e uma guerra se seguiu durante 5 anos, onde o rio Tibre teve uma de suas inundações mais severas da história, destruindo casas e gados, o que por fim trouxe a fome para Roma. Eventualmente, após terem vencido a guerra, os soldados que voltaram trouxeram com eles um contágio mortal que ficou conhecido como a Praga Antonina. Então, cercada pela fome e pela praga, diversas tribos hostis no norte aproveitaram a oportunidade para se unir e atacar os romanos, e pelo resto de seu reinado, Marco Aurélio teve que enfrentar os males da praga e da guerra. No entanto, ele não menciona nenhum desses eventos horríveis em seu diário. Por outro lado, ele menciona que não existe nenhum problema tão grande que o impeça de reagir com as 4 virtudes estoicas, que são a coragem, a moderação, a justiça e a sabedoria. Isso se resume em não ter medo, não se deixar levar pelos instintos, não se achar melhor do que os outros e sempre considerar a situação como um todo, não apenas o recorte do que está acontecendo ali na hora. Porque ao fazer isso, você torna até mesmo a situação mais complexa em algo mais simples e direto, e assim você evita se machucar com tristezas, mágoas ou frustrações. Sempre que alguém tentar te prejudicar, lembre-se dessas palavras. Foi uma sorte eu ter conseguido passar por isso sem sofrer danos, sem ser afetado pelo que aconteceu e sem ficar preocupado com o futuro. Isso poderia acontecer com qualquer pessoa, mas nem todos conseguiriam sair ilesos. Para um estoico, nós apenas somos prejudicados quando o nosso caráter é afetado, ou seja, somos prejudicados apenas quando abandonamos nossas crenças ou nossos próprios valores. Veja, é claro que não queremos perder dinheiro, nem perder um amigo, ou falhar em algo e nem ser criticado. Mas será que esses tipos de problemas são realmente as piores coisas que poderiam nos acontecer? Porque entenda, nós ainda podemos responder e reagir a tudo isso. Afinal, o nosso caráter não foi atingido. E ninguém nunca disse que você precisa enlouquecer, se martirizar ou ficar ansioso. Você não precisa fazer nada disso. Porque a verdade é que você ainda está no controle e você ainda é você. E isso por si só já é uma grande bênção. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!